A convidada de hoje é psicóloga, especialista em transtornos alimentares, mãe do Ravi, ama praticar atividade física e se alimentar bem. E a convidada de hoje, sem dúvida, é uma convidada muito importante, que eu tô super feliz de receber aqui, que é a Lauren, a minha melhor amiga. A gente se conhece, nem sei quanto tempo, né, amiga? Já foi uns 22 anos? Então, 23? por aí. Então, antes de começar essa conversa, eu quero te agradecer por ter topado esse convite, por estar aqui comigo hoje. E eu até conversei com você, né, amiga, que talvez eu fique te perguntando coisa que eu já sei, mas que eu quero que as pessoas te conheçam também, pra ver a mulher maravilhosa, a mãe incrível que você é. Então, obrigada mesmo por estar aqui, tá? Eu que agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz com o convite da Ana. E, assim, a nossa amizade, a nossa sintonia, assim, é uma coisa muito verdadeira, muito gostosa. E eu estou muito feliz aqui por participar desse momento com você. Que bom, amiga, eu fico feliz. E eu acho que é uma fase, assim, que é muito especial, né? Porque agora a gente tem o Ravi, que é meu afilhadinho, gente. O Ravi é a coisa mais fofa do mundo. Eu acho que a gente vai falar muito dele, né, amiga, depois. Mas pra começar, eu queria te perguntar e, na verdade, te pedir pra contar um pouquinho da sua vida. Você é daqui de Campo Mourão, você tem... como que é, assim, tipo, você é daqui mesmo? Sempre fui daqui de Campo Mourão, nasci aqui. Ali nos meus 14 anos, eu morei 2 anos em Iretama, né? Que meu pai adoeceu, minha mãe foi pra lá pra cuidar dele, aí eu retornei pra estudar. Mas assim, as minhas raízes, o meu ensino, as minhas amizades, é quase total Campo Mourão. Construí minha vida aqui. Sim, e eu lembro, amiga, que quando você foi pra Iretama, eu fiquei muito triste, porque a gente era muito próxima, a gente se conheceu na 5ª série, né? A gente estudou lá no estadual, gente, então não sei se tem alguém aí dessa época que vai ver esse podcast, mas a gente se conheceu lá e eu lembro que a Lauren era uma aluna muito boa, tipo, ela era muito boa aluna, ela sentava na frente e ela era, tipo, colada com a Cíntia, né, amiga? A Cíntia e a Lauren que eram umas super amigas, assim. E aí, se eu não me engano, a Cíntia mudou de colégio. Que daí foi quando a gente ficou mais próxima, né? Sim, isso. E foi muito bom, porque é uma amizade, né, que a gente estendeu pra nossa vida. E nessa época que você foi embora, eu lembro que eu senti muito, assim, eu fiquei muito triste. E não tinha, gente, WhatsApp, né, amiga? Instagram, não tinha nada dessas coisas. Tinha ligação, só que era monitorado pelas nossas mamães, né? E era porque não podíamos, podíamos, né? Exatamente. Mas eu lembro que a Lauren sempre que vinha pra Campo Mourão, ela dava um jeito de passar lá na minha casa. E eu nunca ia pra Iretama, eu não conhecia ninguém de lá, né, amiga? Então, nunca fui pra lá, assim, pra te visitar. Mas sempre que você vinha, você dava um jeito de ir lá em casa. E daí, quando você voltou a morar aqui, eu fiquei muito feliz, né? Porque daí a gente ia ficar mais próxima de novo. Exatamente. Mas foi difícil pra você, amiga, essa fase de ir embora? Na verdade, assim, quando eu era adolescente, 14 anos ali, é tudo uma aventura. Então, é muito bom, né? Eu vou morar em outro lugar, então... Hoje, eu não sentiria com o peso que eu sentiria hoje, uma mudança de cidade. Então, assim, quanto mais novo, a gente leva isso com mais leveza. Mas, assim, foi uma experiência boa. Eu tive meu primeiro emprego lá também, né? Foi onde eu entrei no mercado de trabalho, aprendi muito. Então, assim, foram 2 anos que acrescentaram bastante. Então, foi uma fase gostosa. Nesse momento do seu primeiro emprego, você começou a trabalhar bem novinha, né? 14 anos. 14 anos. Era uma farmácia? Uma farmácia. Eu trabalhei 1 ano e meio, aí vim embora e trabalhei em farmácia aqui também, quando eu vim. Já vim, assim, empregada praticamente. E trabalhei um tempo em farmácia. E no caso, trabalha muito até hoje, né? Hoje tô trabalhando mais em casa. Hoje a organização ali tá um pouco diferente. E eu lembro também que nessa época que você voltou e você morava, tipo, ou sozinha ou com umas colegas, porque daí sua mãe ficou em Iretama, né? Sim. E você, tipo, já tinha responsabilidade ali de custo de moradia, sim. Quando eu voltei assim, porque o ensino lá em Iretama não é um ensino legal, e eu queria fazer faculdade. Então eu voltei, terminei meu ensino médio aqui, e aí minha mãe falou, eu vou arrumar um lugarzinho pra você, e aí você vai se virar, né? Então minha mãe ajudou no começo ali, minha faculdade, ela arcou com a minha faculdade, mas aí um tempo ela me ajudou e depois aos pouquinhos ela foi colocando coisas na minha mão. Então, assim, olha,
medicação agora é sua, olha, alimentação. Então foi aos poucos eu fui criando essa responsabilidade também, né? Uhum. Mas eu lembro que a sua mãe estava muito presente sempre, só que assim, você já tinha responsabilidade tipo, com 16, 17 anos de uma mulher adulta, né? Tipo, de cuidar da casa, lavar sua roupa, limpar a casa, ir trabalhar no horário, ir pra escola no horário, ir pra faculdade depois no horário. Sim. E você sempre foi super responsável, né? Sim, isso eu vejo assim que foi um pouco da criação, mas um pouco de mim também, né? É uma junção. E a minha mãe, ela... Eu nunca lembro dela falar, Lauren, vai arrumar a cama. Se você não arrumar a cama, você não vai brincar com as amiguinhas. Então, não tinha isso. Então, ela falava, isso é responsabilidade sua. E eu já era abraçava ali, né? Então, eu lembro que eu morava num bairro. Então, fazia curso de inglês, fazia um monte de coisa quando eu era criança. Então, ela ia uma semana comigo de circular ali na época e depois eu ia sozinha. Não era também o perigo que é hoje, né? Mas ia no curso de inglês, ia na catequese, sempre me virei. Então era uma coisa minha e a maneira dela me educar também fortaleceu isso em mim e que me ajuda até hoje, né? Essa maneira de lidar. De ser super responsável, super comprometida, assim, com seus compromissos, né? Sim. E eu acho isso muito legal, admiro muito, muito, muito isso em você. É um exemplo, assim, né? Por isso que eu falei, gente, que eu ia trazer mulheres especiais, assim, que são exemplos pra mim, tá? Ô, amiga, e aí você foi pra Iretama porque o seu pai não tava muito bem. E ele faleceu um tempo depois, mas você tava aqui já, então já estava aqui. Meu pai começou a apresentar sintomas de Alzheimer, assim, a gente não sabia ainda que era Alzheimer, viu que ele não estava bem, e minha mãe é técnica em enfermagem, né? E aí eles eram casados, só moravam separados, e ela foi pra lá pra cuidar dele, e nós fomos, né? E aí eu voltei pra estudar, quando eu voltei, meu pai já tinha, assim, tava bem debilitado. E aí foi numa passagem de ano, assim, de ano novo, ele foi deitar e não levantou mais, assim, ficou acamado ali até junho, foi quando ele faleceu, né, junho, início de julho, se eu não tô enganada, me perdi. Mas aí minha mãe cuidou muito dele, ele ficou assim 2 anos bem doente, 6 meses de cama, e aí eu já estava aqui, e aí sempre ia pra lá pra ver ele, né, às vezes ele internava, ia pra casa, então aí a gente acabou perdendo ele. Foi, amiga, que ele faleceu? Ele faleceu em 2011. Porque eu lembro que nessa época que seu pai faleceu, eu fiquei sabendo, tipo, uns dias depois. Não foi nem na hora ali, se eu não me engano. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo, já não dava tempo, tipo assim, nem de eu ir no velório, sabe? De eu pedir pro meu pai me levar. E eu lembro que aquilo eu fiquei, assim... Eu não consegui imaginar, assim, né? Tipo, como você tava naquele momento. Mas é uma situação foi bem difícil, assim... É difícil a gente falar sobre o luto, né? E aí a gente entra em vários significados, mas daí tem uma questão, eu não tive tanta relação com meu pai, daí eu tinha tido os últimos 2 anos ali com ele, que eu vejo assim que as coisas, hoje eu vejo dessa forma, né? Como que as coisas colaboraram para eu vivenciar um período a mais com ele. Mas assim, foi bem difícil. E nesse ponto, foi a minha mãe total responsável e cuidadora, e porque eu era menina, e eu não ficava ali, então ela cuidava da casa, cuidava de mim aqui na outra cidade, cuidava dele, ele acamado, levava para o hospital, foi bem complicado. Mãe é muito ativa, é outro exemplo de mãe incrível, né, amiga? Porque ela é muito dedicada, maravilhosa. E, amiga, nesse período, você e o Marcos já se conheciam, né, que é o seu esposo? Sim, quando eu conheci o Marcos em maio, meu pai faleceu em julho. Então, assim, eu tava bem no início do namoro com ele. E eu lembro que até quando eu soube do seu pai, eu falei, ai meu Deus, pelo menos o Marcos tá com ela. Porque eu não sei, eu tinha uma sensação assim, gente, como que eu não tô com a Lauren nesse momento? Tipo, eu fiquei muito mal, né, com isso. Eu fiquei aliviada de saber que ele tava com você. E é tudo muito turbulento, né? Então as coisas acontecem, você fala, nossa, não avisei, fulano, não dá. Não dá tempo. E, amiga, como que vocês se conheceram? Me conta um pouquinho dessa parte, porque você fez uma festa de casamento linda. E daí... Como a gente tá falando de noiva também, eu quero que você compartilhe aí como é que foi que você conheceu o Marcos, quando que vocês decidiram casar. Olha, eu conheci o Marcos numa fase que eu tava muito tranquila comigo, estava bem. E aí nós tínhamos um amigo em comum e falou, eu tenho um rapaz que eu vou te apresentar, né? É um rapaz enjoado, ele não dá certo com ninguém, você é enjoada também, é a maneira dele brincar. Então eu vou apresentar vocês. Então apresentou, a gente se conheceu, foi num show em Araruna. E aí, assim, o Marcos, ele é assim, mais
acolhedor, sabe? É uma coisa que você tá com ele, você sente uma tranquilidade, uma paz. Então, assim, a gente foi se conhecendo, foi de uma forma gradativa, foi gostosa. Então, foi uma conquista, ele respeitando o meu espaço, eu respeitando o dele, porque ele também é uma pessoa que ele já teve uma outra família, ele estava separado, então cada um tinha o seu tempo ali, né? Então, a gente se conheceu ali em 2011, que foi o primeiro ano da minha faculdade, e eu lembro que ele falou assim, nossa, eu conheci você, gostei de você, mas eu falei, nossa, ela vai querer festar, acabou de começar a faculdade. E ele começou a perceber que não, que eu era diferente nesse sentido. Então, igual eu gostava de sair, mas não como normalmente as pessoas gostam. Então, assim, gostava de sair, mas eu gostava de estar no meu cantinho, não abria mão dos meus momentos de estudo, né? Então, bem focado, né? Foi um encaixe, foi encaixando ele numa época diferente da minha, mas entendendo onde eu estava inserida. E eu dele também ali naquele início, de certa forma. Depois nós tivemos, né? Muita coisa eu tive que aprender também, a lidar com os meus enteados. Assim, foi um momento turbulento de aprendizado, que hoje eu olho assim, quanta coisa eu aprendi, quanta coisa eu mudaria. Sim. Então, assim, quando eu falo que foi uma engrenagem, hoje eu vejo muito dessa forma. E é verdade, porque, tipo, eu acho que num relacionamento, né, amiga, eu não sei se eu posso ficar falando disso, porque eu namoro com o Leandro faz muito tempo, então é só o Leandro na minha vida, né? Mas eu acho que todo relacionamento, você aprende muito com a outra pessoa e até você se encaixar aquela pessoa, por mais que seja assim, igual eu e o Leandro, a gente já era amigo, já se conhecia, mas, gente, até você entender aquela pessoa como seu companheiro, como seu namorado e depois seu esposo, não é do dia pra noite, né, amiga? E todo mundo fala que depois que casa que a gente conhece ainda mais. É verdade isso? É porque, assim, hoje as pessoas vivem no imediatismo, né? Eu conheço uma pessoa, eu já quero ter a vida que aquela pessoa tem, eu quero... Então, as pessoas vão buscando fragmentos de outros relacionamentos e querendo trazer pra você. E quando eu olho pro meu e você olha pro seu, você vai ver, 10 anos atrás como as coisas eram diferentes. O quanto vocês aprenderam a lidar um com o outro. Sim. Se vocês não tivessem aprendido, vocês não estariam juntos. Então teria terminado, isso aqui eu não quis lidar. E a vida seguiu. Então, assim, se vocês estão juntos há uns anos, é porque vocês foram aprendendo com isso, né? Eu falo isso pro Leandro e até esses dias, amiga, eu falei assim, amor, eu tô tão feliz, eu sou muito feliz da gente estar junto até aqui, porque a gente é muito diferente, né, amiga? Você sabe, eu e o Leandro, a gente é bem diferente. E a gente, assim, você e o Marcos também tinham as diferenças. Mas eu vejo que todo mundo tem. E se a gente não se esforça, né, pra estar junto com aquela pessoa, ninguém vai ser perfeito. Por mais parecido que a pessoa seja com você, vivendo a mesma fase, vão ter as diferenças. Então, eu acho que o relacionamento é isso, né? De aprender a ceder e aprender a querer fazer o outro feliz, né? Quando você cede, abrindo mão de uma coisa que você quer. E, amiga, aí vocês, com quanto tempo vocês se casaram? Você lembra? Olha, nós nos casamos em 2015. Vocês já tinham 4 anos juntos. Porque nós namoramos 1 ano e meio, daí nós noivamos, fomos morar juntos, e aí a gente começou vamos casar, pagar o casamento, porque a gente fez uma festa grande, né? Então, muito oneroso, então a gente foi organizando. Já quero dizer que na época eu não vendia, eu vendia já doce, né, amiga? Que foi quando eu guardei o dinheiro pra ir viajar. Você não fazia ainda pra festa, gente, né? eu lembro que você ela foi minha madrinha. Sim! Nossa, pelo amor de Deus. Ai, não sei se eu vou te chamar pra ser minha madrinha, eu tô pensando ainda. Deixa eu te falar. Eu lembro que você casou dia 25 de janeiro, não foi? 24. Ai, meu Deus, ufa, ainda bem que fui eu que errei, né, amiga? Você vai falar, eita, você nem lembra. Mas assim, eu lembro que eu tava viajando e eu cheguei pro seu casamento, você lembra? E eu tava, tipo assim, porque eu comecei a fazer doce e guardei dinheiro pra essa viagem, que eu fui pra Europa, né? Daí eu fiquei lá, tipo, 40 dias e voltei pro seu casamento. E o meu desespero é que eu não achava um vestido lá. E eu tava num inverno terrível, tipo, nessa viagem. E aqui o casamento ia ser no verão. E eu lembrava que eu vi uns vestidos super bonitos, mas era tipo umas coisas com aqueles negócio peludo, assim, não tinha como. Não condizia, né? Daí eu cheguei aqui, fui ali na Menina Moça, na loja da Gorete, que ainda eu acho que era Gorete o nome, se eu não me engano. Daí eu achei um vestido lindo lá, que eu tenho até hoje, amiga, aquele vestido. Laranjado? Não, é tipo um rosézinho, assim. Sim. Lembra? Que tem uns brilhinhos, tipo umas lantejoulas, não sei o nome daquilo. Enfim, aí foi uma festa linda, foi lá no Recanto, né, amiga? E você lembra quantos convidados tinham? A gente fez para 250 pessoas. Acho que, se eu não me engano, deu 230. E, amiga, como que vocês se organizaram, assim, pra fazer a festa?
Você lembra? A gente se organizou em um valor, o valor ultrapassou, eu acho que isso muito, dobrou, quase triplicou, né? Porque, ou seja, noivas, é igual noivas, né? olha, não, isso acontece, calma, pisa o pé no freio, porque tem coisas que... Então assim, mas a gente se organizou, a gente, né, tinha ali uma reserva e tal, e hoje assim, eu olho pro meu casamento hoje, eu amei, foi lindo, né? Mas como eu já passei por essa experiência, hoje eu não faria uma outra festona. Você quer acabar com o meu trabalho, né? Pode cortar. Não, eu falo Não, assim, que são das experiências. Então, Sim. assim, eu já fiz. Uhum. Então, é importante que a pessoa faça. Sim. Mas depois, as prioridades e as visões, o que você quer ter de experiência é outra coisa. Uhum. Então, assim, se eu não tivesse casado hoje, eu ia querer. Uhum, Hoje, eu ia querer. Então, assim, é importante. Mas hoje... né, eu ia querer viajar com a minha família, né, uma outra coisa nesse sentido. É que hoje mas foi também, muito importante. Hoje já fazem o quê? 8 anos, né, amiga, de casamento? É. E hoje já tem o Ravi, então é diferente, né? Tua prioridade, igual você falou, mudou. Mas eu lembro que foi uma festa muito linda. Você tava com o vestido, tomara que caia, assim, coisa mais linda. Foi muito lindo, amiga. E você tem alguma coisa, assim, que você deixaria de dica pra quem tá noivo? Alguma coisa que você achou legal que você fez? Ou assim, não, gente, não gasta dinheiro com isso. Tipo, qual que é a dica que você daria pra quem vai se casar? Ai, deixa eu ver. Eu amei da minha festa a música. Eu achei, assim, que é algo que anima a galera e é onde o pessoal se entrega. Eu faria também, assim, uma comida boa. Eu acho que é uma coisa que você tem que priorizar, uma comida gostosa, que os convidados sentem ali, é o momento da confraternização, né? E convidar, gente, quem vocês sentem no coração que é pra convidar. Tem, às vezes, gente da família que a gente vai convidando e tal, ok? Mas convide quem você queira que esteja lá. É um momento muito sagrado, é um momento né, muito sagrado, muito íntimo, é igual a sua casa. Não chame qualquer pessoa para estar dentro da sua casa. Eu acho que o casamento é isso também. Uhum. Então, assim, acho que uma dica primordial. E os doces da Ana Brigadeiro. Muito obrigada. Apesar de não ter tido no seu, né, amiga? Não Vamos pensar numa renovação de votos só pra eu poder fazer uma mesa de doces. Tá, fechado, galera. E o que eu quero te perguntar? Como psicóloga, você acha que, assim, o seu aprendizado durante a graduação te ajudou a construir, assim, essa esposa, essa mãe que você é agora? Tipo, o que você acha que a sua graduação te ajudou? A tua parte profissional? Eu acho que a graduação, ela me ajuda a enxergar pontos de melhoria. Tô levando isso pra minha família, tá? Não ali pro manejo com o paciente. Mas, por exemplo, um exemplo bobo. Esses dias eu vi que eu tava um pouco reclamona, sabe? Meu marido... Mas eu falei, poxa vida, então segura aí. Pensa um pouquinho, por que você tá pedindo isso pra ele? Porque você tá cansada? Porque você tá exausta? Então, assim, me ajuda nessa percepção do que eu tô querendo tanto que o outro faça que eu não estou fazendo. Então, assim, me ajuda também numa questão do olhar, como eu disse, do luto, a maneira com que eu vou ressignificando as fases da minha vida, conforme vai passando, né? Então, me ajuda muito a ressignificar o luto do meu pai, momentos com o meu filho, então, prioridades hoje. Nós quase desmarcamos aqui, né? Sim. Porque ele não tá bem. Uhum. Então, assim, me ajuda a levar isso com mais leveza, menos culpa, entender o meu processo. Uhum. Então, assim, a ter mais leveza mesmo, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, né? A gente tá aqui aprendendo. As pessoas com 40, 50 anos falam, eu com meus 20 com a cabeça que eu tenho hoje. Por quê? Porque é experiência, aprendizado. Então, ali no manejo clínico, a gente sente muita afinidade com os pacientes, porque às vezes eles levam coisas que acontecem dentro da nossa casa. Isso também ajuda. Uhum. Né? Então, acho que a psicologia ela é uma construção de visão para você também, de melhoria, de cobrança em certos momentos, onde é necessário. Né? E às vezes a gente pira em casa também. Né? Normal, né? Normal. Ou seja, é normal dar umas surtadinhas de vez em quando, né? Uhum. Amiga, eu queria te perguntar ainda dentro aí da sua área, que você já começou a falar um pouquinho, por que você escolheu a psicologia? Na verdade, eu sempre falei que eu ia fazer direito. Mas eu falava porque eu achava bonito. Direito, advogado. E aí, quando foi chegando ali no vestibular e tal... Alguém me falou, eu não lembro quem, eu sou muito grata ainda dessa frase, falou assim, Lauren, se imagina exercendo a profissão, pra você saber o que você quer. Aí eu
Advogado, o que o advogado faz? Resolve problemas. Eu quero lidar com isso? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de lidar com a parte burocrática da coisa. Só uma pausa, como se você não lidasse com problemas. Mas é diferente, é a parte burocrática. Entendi. Tipo assim, a papelada, o processo ali, né? Então, assim, me imaginei papel. Eu falei, mas eu não gosto disso. Meu escritório, assim, cheio de folha. Eu falei, não. Aí, E aí comecei a pensar outras coisas. E aí veio a psicologia. E na época, a psicologia estava começando aqui em Campo Mourão. Você cursou na Então, Unicamp, assim, né? eu cursei na Unicamp. Eu fui a segunda turma da Unicamp. Então, quando entrou a psicologia, eu falei, nossa, que legal. Daí fui pesquisar. O que o psicólogo faz? Como que é? Eu falei, gostei. Gostei, me identifiquei. E aí falei, vou fazer vestibular. Passei e entrei para a faculdade de psicologia. Então, assim, não era um sonho, mas foi algo que, com os pés no chão, eu olhei e falei, acho que eu vou gostar disso, vai ser legal. Mas quando você começou a graduação, você já foi confirmando essa percepção de que seria algo que você se identificaria? Ou você começou e falou, meu Deus, não é nada do que eu imaginava? Não. No primeiro ano, acho que de toda a faculdade, é muita história. Você não consegue entrar onde você quer, porque você quer entender, assim, manejo com o paciente, me fala das emoções, fala sobre comportamento, e não é bem assim. Então, o primeiro ano ali é sobrevivência, é tirar uma nota legal e entender onde você está inserida ali. No segundo ano, as coisas já começam a dar mais liga, né? Então, assim, foi onde foi gerando identificação. Eu sempre gostei muito da área hospitalar, então, né, sempre trabalhos nessa área, estágios eu amava. Então, eu achei que eu iria me desenvolver na área hospitalar. E como que você foi para essa área de transtornos alimentares? Quando eu me formei, eu comecei a atender na clínica da faculdade. E aí ali várias demandas, né? Não tem nada específico. Só que aí, o meu estilo de vida, eu sou uma pessoa muito organizada, planejada, gosto de me alimentar bem, gosto de fazer academia, rotina. E aí as pessoas me olhavam como referência nisso, as pessoas à minha volta. Nossa, a Lauren é super disciplinada, fala com a Lauren, nananã. Então eu fui percebendo esse avanço. E aí eu fiquei um tempo sem atuação, ali uns 3 anos, né? Porque além da psicologia, gente, eu acabei não falando no começo, mas a Lauren, o esposo dela, tem uma empresa, né? Nós temos um centro automotivo, que é a Única. Trabalhamos com parte elétrica, mecânica, troca de óleo, baterias. E aí, nós compramos essa empresa no meu último ano da faculdade. Fica ali perto do Hotel Piacentini, né? Tipo, descendo a rua ali do Piacentini, é bem fácil de achar. Isso, em frente ao estacionamento ali do Hotel Piacentini. Descendo a farmácia Fórmula Exata, ativa, né? Ali. Exato. Fórmula Exata. E aí, eu fiquei 3 anos ali, nós compramos, né? Meu esposo, ele tinha um dinheiro, eu tinha também uma parte, a gente, né? Nós juntamos e viramos sócios ali. E aí, eu fiquei ali. Mergulhada, né, amiga? Mergulhada, assim, na empresa. E eu percebi, assim, com essa empresa, eu fui percebendo muito o meu lado empreendedor, né? E eu vi que eu tinha umas sacadas muito boas, uma percepção, um olhar diferente, que meu esposo, ele é operacional, ele gosta de lidar com os clientes, e eu não, eu chego, eu vejo, aquela prateleira não tá legal ali ela funcionaria melhor, ali o fluxo giraria mais. Então, assim, era um olhar que eu percebi. Eu achava que era normal e depois eu fui vendo que não. E na parte de gestão também, de gestão, amiga? Que eu lembro que assim, a parte RH. financeira, o RH, meu Deus, você, tipo assim, estruturou mesmo, né? Sim. E aí, claro que eu fui aprendendo ali, mas eu fui me apaixonando pela área. E aí eu estruturei. Falei, não, eu vou focar aqui. Foquei 100% ali. Minha área ficou em stand-by esse período. Só que eu tinha aquela vontade, aquele desejo de voltar. Mas eu iria voltar quando a casa estivesse em ordem. Então, quando a empresa começou a andar sozinha, a gente colocou uma pessoa ali no financeiro, aí eu fui me organizando com os horários, aí eu voltei a atender sublocando salas. E aí fui sublocando, sala de uma amiga, e aí o horário já não compensava mais, e aí sempre eu com essa visão um pouco de crescer, né? Falei, não, eu preciso ter a minha clínica, a minha sala, para os meus pacientes, aqui é a sala da Lauren, para eles se sentirem mais confortáveis também. E aí eu migrei pra minha sala, montei, comecei a atender, já vai fazer 3 anos que eu tô ali, né? Que é ali na Dermoclin, né, amiga? É ali na clínica Dermoclin, na José Custódio de Oliveira, ali em frente a Realce Estofados. Bem fácil de eu achar. faço meus atendimentos. E aí lá você atende só essa parte de transtornos alimentares ou não? Não, lá eu atendo outras demandas também, mas eu tenho um trabalho linkado com alguns médicos também, cirurgiões bariátricos, que às vezes encaminham o paciente, porque
tratando-se de obesidade, né, que é uma doença crônica, talvez a pessoa ela pode passar por uma cirurgia bariátrica, mas ela precisa trabalhar a mente e a relação dela com a comida. Então, assim, diante da minha maneira de lidar com a vida, a rotina, eu fui percebendo, poxa vida, eu gosto disso. E aí, eu fui pesquisando ali no site do CRP e tal, fui vendo transtornos alimentares, comecei a pesquisar trabalho, comprar cursos aleatórios, aí eu falei, não, gosto disso, e fui afunilando nessa área, porque as pessoas já me viam assim, né, eu só não atendia especificamente isso, as pessoas, à minha volta, meus amigos me viam assim, o mundo, as outras pessoas não sabem disso, né? Amiga, eu acho que daí entra uma frase que eu gosto muito, eu não lembro direito de onde, se eu não me engano foi o Pablo Marçal, ele é um super player assim na internet, Sim, nem sei direito definir, tipo, o que ele faz. Mas se eu não me engano, foi ele ou a esposa dele que falou assim, que o que é verdadeiro em você não tem como dar errado. E, tipo, você vê que é verdade? Porque eu vejo muito isso, eu com os brigadeiros, que é uma coisa desde a infância, né, amigo? Tanto de brigadeiro que eu já fiz pra você. Tipo, lá na chácara, Sim. a gente montava fogueirinho. Você lembra? Pra fazer brigadeiro. Brigadeiro com gosto de fumaça, né? Tipo, era o nosso menu, assim, comer brigadeiro. E hoje dá super certo isso, né? Claro que com muita relação, igual você, muita dedicação, muita relação. Não é só o gostar, identificação. Né? Tem porque, todo um trabalho, se a gente pegar... Você lembra que ano que você se formou? 2015. Foi o mesmo ano que eu me formei, né? Tipo, eu falo que eu ainda tô dentro do braço da minha área, que o evento tá dentro do turismo. E você, tipo, de 2015 até aqui são 8 anos de estudo, de comprometimento. Sim. Por mais que você teve a pausa ali pra empresa, que foi daí outra dedicação também, né? Nossa, tipo, é uma dedicação constante, né? Não tem jeito. E amiga, daí, ó, me conta agora melhor da chegada do Ravi. Por quê? Você tinha a sua área de formação, que daí você voltou a atuar. E você, tipo assim, tem bastante paciente. Você tem paciente de Maringá, de não sei de onde, de outro país. E você atende online também, né? Sim. Pra dar conta dessa demanda. E aí tinha a empresa, porque assim, hoje você vai muito menos lá, né? Hoje você tem, a equipe de vocês é mais estruturada e você vai Sim. mais pra resolver umas questões mais... Deusinho! E daí, aí veio o Ravid. E como que foi isso? Você sempre quis ser mãe? Você se imaginava mãe? Você planejou? Não. A maternidade pra mim era algo assim, bem apagadinha, né? Então, eu acho que eu tava tão focada em ser organizada, conquistar isso, né, que a maternidade ficou ali apagada. E o meu esposo, ele já tem filhos, né? Ele tem 3 filhos. E ele sempre quis outro, né? Comigo. Então, assim, sempre foi um desejo dele. Só que eu falei, não, a hora que a minha clínica estiver estruturada, a hora que a empresa, sempre para depois. Que é muito comum hoje, né, amiga? As mulheres sempre falam isso. Né? Hoje elas têm essa decisão, sim. né? É bom e, assim, é bom avaliar. Mas aí o Ravizinho, quando eu falei, na verdade, começou quando eu tive uma experiência de um apadrinhamento de um lar aqui da cidade. E aí, assim, eu apadrinhei o lar, daí eu tive muita afinidade com as crianças. E tive uma história. Pra quem não entende nada, porque eu lembro que quando você falava, eu sou madrinha do lar, eu ficava assim, gente, que lar, que madrinha, que criança é essa? Tipo, eu ficava assim, perdida. É que, na verdade, nós fazemos parte de uma comunidade lá da igreja, né? E aí ali tem as pessoas que fazem parte desse lar. Tem juiz da vara da infância, mas tem pessoas assim que já frequentavam. Da comunidade mesmo, que vão lá dar um suporte, tipo, leva alguma coisa para as crianças, vai brincar no dia das crianças. E aí eu, em contato com esse pessoal, a gente foi afunilando e entrando nesse mundo de uma forma assim muito espontânea. E aí nós fomos um dia num domingo, brincamos com as crianças. Tá iniciando um projeto do apadrinhamento do lar. Era um projeto novo aqui na cidade, né? Eu acredito que em outros lugares já deve ter isso mais estruturado. E aí a gente acabou assim, pro apadrinhamento nós fizemos o curso de adoção, né? O mesmo curso, na época não tinha nenhum específico. E a gente podia frequentar o lar com um aval de que eles nos conheciam, o que nós faríamos ali. E aí me trouxe uma experiência assim muito diferente do lidar com as crianças. Que você levava até as crianças para casa, né, por ser madrinha. Eles iam para nossa casa final de semana, eles precisavam de um médico, a gente assessorava. Então assim, eu nunca fui uma pessoa antes de ter muita afinidade com criança, eu não sabia manejar, falar. Então o lar ele aguçou esse meu lado, né? E ele trouxe essa sensibilidade. E aí passou essa fase, né? Algumas coisas aconteceram. E aí nós não fomos mais no lar, e aí ficou,
aquela experiência foi muito positiva pra mim. E aí foi, não, eu acho que... Aí depois de 2 anos eu falei, não, agora eu acho que eu quero ser mãe. E aí fui no meu médico, entre ir no médico, ter o Ravi, engravidar do Ravi foi muita coisa. Né? Foram 2 anos, eu tive problema ali pra engravidar, precisei passar por uma cirurgia, aí eu tive um aborto. Então, assim, teve bastante coisa ali, mas hoje eu vejo, né, a minha visão de hoje, que é um preparo, né? Não que esse aborto aí deveria ter acontecido, é uma coisa que a gente fica relutante, né? Mas é tudo um trajeto, um preparo para isso. E o engraçado falar, nesse meio tempo, eu não tinha agenda na clínica para atendimento. Eu fechei a minha agenda um pouco antes de eu engravidar, minha agenda estava fechada, e eu engravidei, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu já não ia mais na outra empresa, eu tava total ali. E aí eu não peguei mais pacientes novos, né, porque eu não tinha, e aí alguns estavam encaminhando para alta, e a hora que foi chegando pertinho do Ravi ali, então eu fui trabalhando esse afastamento com os pacientes também. Você fala perto de engravidar ou de ganhar um Ravi? Antes de engravidar, eu tava lotada. E aí, quando eu engravidei, nesse período de 10 meses, né, eu fui me organizando. Porque assim, eu quero engravidar, mas é uma coisa que a gente só organiza quando a coisa vem, né? Porque você não consegue ficar projetando isso de uma forma tão organizada. Você não sabe em que momento. Então, assim, eu fui me organizando, encaminhei alguns pacientes, outros encaminharam para alta, outros eu trabalhei esse espaço, né? Esse tempo. E aí foi fluindo, né? A maternidade, ela vem, é algo assim, avassalador na vida da gente. Tanto no amor, quanto no trabalho, quanto nas prioridades. A gente só entende quando passa. Falavam isso, Lauren, quando você tiver forma, você vai entender. E realmente, são coisas, prioridades que só quando você tá inserido aí nesse contexto. E o Ravizinho, assim, veio pra nós, né? No meu trabalho de parto, a madrinha do Ravi estava presente, ela fez brigadeiro pra nós. Não, eu pensei que você ia falar de toda a dor que você passou, sabe? Tipo, não quero lembrar. Não. Ai, gente, porque eu vi ela com dor e eu sabia que o Ravi ia chegar e eu tentava, tipo assim, eu não sei, eu tava parecendo uma galinha choca com a Lauren, assim, tipo, chocando a Lauren, porque eu ficava, e ela, não me encosta, e eu assim, meu Deus do céu, meu Deus, mas ela queria massagem, agora ela não quer massagem. Aí eu ficava cronometrando as contrações, aí eu falava, mas esse negócio tinha que estar diminuindo, esse negócio tá em uns tempos loucos, assim, né, amiga? Ai, mas foi uma experiência muito boa pra mim também, tipo, de estar ali foi diferente, foi algo que você também, sim, né, nunca tinha vivido, enfim, a gente, né, tanta afinidade que a gente tem, acho que foi importante pra... Ainda mais importante pra essa nossa ligação, sem né? dúvida nenhuma. Mas, amiga, eu lembro que você, tipo assim, foi se organizando mesmo, assim, pra isso, organizou as coisinhas do Ravi. Foi. E eu achava isso o máximo, porque eu falava assim, gente, olha que lindo, tipo, eles estão, você e o Marcos, né, vocês estavam se preparando mesmo pra chegada do Ravi. Você estudou sobre, tipo, um monte de coisa relacionada à maternidade. Porque às vezes é um assunto que, como você não tinha afinidade, não tinha pensado antes, você não entende nada, né? Tipo, eu não entendo muita coisa, eu aprendi muita coisa com vocês. Sim, a gente aprende na vida mesmo. E, nossa, é muito assim, tipo, muita coisa. Mas é um processo que é lindo, né? Que eu acho que vale a pena, assim, a mulher passar por essa experiência. Porque é igual você fala, eu acho que só vivendo mesmo. Só vivendo pra entender, assim, quão louco e gostoso mas, que é. Amiga, eu penso, tudo que você passou, você fala o quê? Do brigadeiro. Gente. Eu não sei. O brigadeiro da Ana. Gente, ela é tipo assim. Deve ter ela... foto aí, dá pra gente já colocar. Não, e eu pensava assim, eu vou lá, porque ela mandou uma mensagem de madrugada pedindo pra eu levar bolsinha de água, né, amiga? Aquela bolsinha quente, né? Nossa, a hora que eu vi aquela mensagem dela, eu pensei, meu Deus, uma hora dessa sua vida já nasceu, porque eu sou um pouquinho ansiosa, desesperada. Só um pouquinho, né, amiga? Só um pouquinho. Aí eu lembro que eu tava com o Leandro, a hora que eu vi tua mensagem, eu vim correndo, já liguei pro meu pai colocar água pra esquentar, já fui com a bolsa quente na sua casa. Aí eu cheguei lá, ela tava deitada assim de boa. Eu falei, ué, eu achava relaxa. Aí foi, né, amigo? O dia inteiro e tal. Tipo, demorou bastante, assim, mas deu tudo certo. Meu parto demorou. Comecei meia-noite 20, ganhei o Ravi meia-noite 17 do outro dia. Foi bem demorado, assim, né? Mas, amiga, tem alguma dica que você daria pra uma mamãe que tá prestes a ganhar, uma grávida que engravidou agora e já tá pensando no parto? Alguma coisa que você compartilharia? Eu vejo assim que parto é muito singular da pessoa. Eu acho que ela precisa se vivenciar passando, sem pensar nas críticas. Porque, às vezes, quando a mãe fala, eu quero cesárea, lá vem umas vozes da mãe, da sogra, da irmã falando alguma coisa sobre isso.
Ou se você quer o parto normal, já vem, deleta e fala, o que eu quero? O que eu quero de experiência? Porque, assim, ambos têm os pontos positivos e negativos, é dolorido. Então, você precisa ter muito certo o que você escolheu. Porque se você vai pelo outro, gente, o parto normal, eu não sei se eu teria outro. Talvez eu teria outro só com analgesia, a minha experiência. Eu já legal. Conversei com mães e falei assim, eu amei parir, eu amei ganhar neném. Tipo, foi a melhor coisa. Pra mim foi uma experiência muito difícil, muito traumática. E eu acho legal você falar disso. Eu sei que pra você é um pouco difícil, assim, falar, porque realmente é bastante dor. Foi uma coisa que eu não posso, né, amiga? Por mais que eu vi um pedaço ali, eu não posso mensurar o que você passou, assim. E claro que eu sei que pra você valeu a pena tudo, você faria de novo pelo Ravi, com certeza, isso é inquestionável. Mas eu acho, assim, que não é um momento, tipo assim, bom para as pessoas ficarem falando coisa na sua cabeça. E se você não consegue ter foco ali, você pode, tipo, meio que sofrer por conta de uma situação que você nunca viveu. Você também tá aprendendo aquilo. E às vezes as pessoas mais falam besteira do que falam coisa boa, né? E é um momento, assim, o momento do parto é um momento de muita introspecção. Também, né? Você não quer ninguém... né? Não quis ninguém me relando, ninguém falando comigo. É um nervosismo, Mas eu acho que assim... Lembrei que eu ia falar, que eu me perdi um pouco. O que eu ia te falar é que eu tenho, sei lá, um assunto tão delicado que eu não quero ser invasiva, né? Você sabe o jeito que eu sou. Mas eu ia te falar que eu acho legal você falar isso, que pra você não foi essa experiência que às vezes é vendida de o parto, o renascimento, meu Deus, que amor. Que, tipo assim, foi difícil, foi doloroso. Que teve tipo assim, nossa, meu Deus, será que eu viveria isso de novo? Porque as mães que vivenciaram de uma forma parecida com a sua, elas podem se sentir, tipo assim, coagidas em ter que falar eu que foi não posso bom. falar que doeu, eu não posso falar que me assustou, porque, gente, eu, assim, há pouco tempo, né, amiga, minha visão sobre ter filhos começou a mudar. E eu lembro que começou a mudar numa época que a Lauren começou a querer engravidar, né, amiga? Que a gente saiu um dia pra tomar um café lá no Éden, você lembra? Daí a Lauren comentou desse desejo que ela tava pensando, e eu falei, amiga, eu queria falar com você disso, porque eu não sei, eu acho que minha ideia sobre filhos tá mudando. Porque eu nunca tive vontade de ter filho. E eu tinha medo de falar isso, porque parecia que, tipo assim, as pessoas falavam, mas como não? Você tem que ter. Tem que... Tipo, gente, isso é muito ruim. E eu vejo assim, por exemplo, o Ravi, neste momento, ele não tá bem. Quem que vai estar com ele à noite? Exatamente. Sou eu. Então, assim, todo mundo, às vezes, tem uma opinião a dar. Tem gente que com respeito, outras pessoas nem tanto. Mas é você que tá passando ali o dia a dia. Então, se você vai ter se vai ter 3, vai ter 4, não vai ter nenhum, é muito particular. Exatamente. Então, cada um tem a sua vida pra decidir o que é melhor pra você. E aí, você decide... E a outra pessoa decide pra ela, porque as vidas não são parecidas, né? Uma condição que você tem, eu não tenho. Então, é muito particular pra gente opinar. Sim. E, amiga, nesse processo, assim, de autoconhecimento, que eu acho que, em resumo, o que você busca na sua vida é muito isso, né? Se conhecer e evoluir. Tipo, eu vejo isso, assim, que você busca sempre melhorar, sempre se conhecer cada vez mais. E, tipo, isso te faz evoluir. E você consegue passar isso pra quem tá à sua volta. Seja sua família, seus amigos, seus pacientes. Com certeza pro Ravi também, se você tiver mais filhos. E o que você dá como dica pra quem tá nessa busca, assim, de autoconhecimento? Ou quem, como eu, que, tipo, fala... Nossa, eu sei que eu tô errando nisso, mas não consegue mudar. Tipo, que dica que você dá? Terapias. Terapia. Mas eu vejo assim. Por exemplo, na minha família. Eu sou um pouco... de referência em questão. A primeira pessoa, eu sou a única pessoa da minha família, agora não mais, graças a Deus, mas até um tempo atrás era a única que eu tinha me formado. Eu lembro. Né? A sua origem é muito humilde, assim, né? Muito, do lado da sua mãe, principalmente. A minha família é muito simples. E eu só tenho contato com a minha família materna. Então são pessoas muito simples mesmo. E fui a primeira que eu me formei, mas o que eu vejo? A criação da minha mãe, né? Eu não tinha opção de não fazer. Então, você vai fazer inglês, segunda e terça. Pronto, não tinha essa opção, não quero ir. E, amiga, sua mãe, eu lembro que ela fez o curso de enfermagem, né, de técnica de enfermagem. Tipo, a gente já tinha o quê? Uns 15 anos? Não sei, a gente era bem grande já, né? Já. Porque ela também não tinha tido a oportunidade de, tipo assim, terminar os estudos dela, buscar um estudo pra uma profissão, ela terminou o ensino médio, depois que eu já estava grande e tal. Mas você vê que ela também buscou isso, né? Sim. A minha mãe, assim, foi diferente na família, sabe? A maneira com que ela procurou trabalho, a maneira que ela me educou também é diferente. A visão dela, apesar da simplicidade de onde ela veio, é muito legal. É muito, assim, enriquecedor de avanço. Não, você vai, você tem que dar certo.
Quando eu comecei a ter umas amizades não tão legais, uma época, ela falou, não, eu preciso tirar a Lauren daqui, vou mudar de lugar, porque ela precisa mudar de casa, porque eu precisava conviver, né, ter uma outra visão de mundo. Então, tudo isso, eu acho que acrescentou. Então, o processo de autoconhecimento, ele veio, assim, na minha persistência de não desistir, porque eu não tinha essa opção, e na disciplina mesmo. Gente, a rotina é a disciplina. Então, às vezes as pessoas buscam motivação para fazer algo. Mas a motivação, um dia você tá, outro dia você não tá. Você tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Às vezes, sem você ter vontade, você não escova os dentes. Sem você ter... eu sou muito prática com isso. Acordei, eu fazia academia 6 horas da manhã. Então, eu acordava lá 5h30. Putz, não vou pensar. Daqui a pouco eu tô em casa. Eu focava na sensação de estar tomando banho depois e... Você, então, vivenciava a experiência de ter cumprido aquela tarefa, né? Sim, sempre isso. Então, não reclamar. Eu acho que é uma das coisas da vida da gente que tem que fazer, vamos fazer. Né? Vamos fazer. Então, assim, você reclamar vai te levando em outras possibilidades que você não quer, mas no teu comodismo vai te levar. Então, assim, a minha visão de mundo, que é o que tá dando certo pra mim, é não reclamar, manter ali uma disciplina, ter um tempo de descanso também, que é importante. Eu vim aprendendo muito isso com o Ravi, né? Ele veio para me ensinar isso, porque eu diminuí meu atendimento em meio período. Eu não tinha agenda o dia inteiro. Então, hoje eu atendo meio período. E à noite em alguns horários, né? Que daí a gente tá em casa, meu esposo tá em casa. Mas, assim, eu filtrei os meus atendimentos, as minhas prioridades, e eu só ganhei com isso. Então, assim, as coisas vão acontecendo de acordo com seus valores, com o que você vai buscando. Então, eu vejo muito isso. Acho que eu consegui passar um pouco, né? Essa minha visão de mundo, claro. A maneira com que eu escolho as coisas. Ô, amiga, a gente nem falou tanto do Ravi, pelo amor de Deus, que eu quero deixar 300 fotos dele aqui, porque, gente, ele tem os cílios dele, eu acho que é o que mais chama atenção, né, amiga? Além dele ser fofura, gostosura demais. Mas ele tem uns cílios que eu olho assim, eu falo, é da Lauren que ele puxou, né, amiga? É seu que ele puxou esse cilhão. Meu Deus do céu, mas é muito fofinho, tipo, não dá pra acreditar. Eu fico pensando, será que quando ela tiver uma menininha assim, sem pressão, amiga, sem pressão, mas quando tô sentindo. Quando vier uma menininha, será que vai ter um cilhão daquele? Porque espero que sim, né? É injusto. Cara, ela vai ficar arrasada. Como que a gente vai explicar isso pra ela? O Ravi é um pimentinho, meu Deus. O Ravi, desde o comecinho, ele tinha uma personalidade super forte, né? Ele é. Tipo assim, ele é um menino que é do jeito dele, ele quer ditar, 10 assim, meses ele está, né, amiga? 10 meses. A gente tem que, assim, claro que ele tá com 10 meses, mas a gente tem que ir falando os não de acordo com o que ele vai entendendo, porque... ele é... E assim, amiga, esse negócio da disciplina, você já colocou pra ele, e eu vejo que funciona bem pra ele, né? Tipo assim, ele é muito certinho nos horários. Eu acho que todo bebê, né, é importante. Mas eu vejo que... assim, há quem gosta, há quem não. Então, assim, pra nós ficamos 90% do tempo em casa. Né? 10% que a gente sai, muda a rotina. Então, pra nós, a rotina é muito benefício. Ele dorme, hoje ele já está dormindo a noite inteira, tem o horário do banho, o horário... saiu, vamos sair, ok, não mantém, vamos mudar a rota hoje, mas amanhã, se eu estiver em casa, eu vou manter. Então, assim, até ele entrou nisso, né? O que ele come, o que eu faço para ele comer, é tudo que eu acho que é o natural, né? O que dá para fazer ali também sem enfeitar vida, muito, ele acompanha a nossa vida. Sim. Eu já entrou nesse a gente foi lá, né, eu falando dele agora, mas voltando um pouco, você pode também compartilhar um pouquinho da experiência com a amamentação, tipo, com o aleitamento, eu acho que fala assim, do Ravi, que foi um momento também que não foi tão fácil assim, né? Não, eu acho que a maioria das mulheres passam por essa dificuldade, né, do aleitamento materno, da amamentação, e o Ravi não foi diferente, né? Então, na maternidade, ele já chorava muito. A gente estuda várias outras coisas, mas tem coisas que passa batido. Uma mãe de primeira viagem, ele chorava demais. Ele estava com 15 dias, eu já tinha ido 3 vezes no pediatra para ver como é que tava. Não estava bem, só chorava. Esse menino não dormia. Dormia 15 minutos, 20 minutos. Aí, assim, a consultora indo em casa, me auxiliando, mas ele não tinha uma pega tão boa. E como eu não dormia nada, porque ele não dormia, eu acabei não caindo minha produção de leite. E esse menino só chorava no desespero. Eu falei, não, gente, eu segui uma encantadora de bebê na internet na época. Falei, vou pedir um help pra ela, porque eu tô desesperada. Eu até comentei com você na época, né? Mandei uma mensagem. Liguei pra ela, na hora,
Na verdade, eu mandei um WhatsApp dela, me ligou, ele tava chorando, ela já matou a charada ali. O choro dele já, né? Ela falou, olha, ele tá com problema com a alimentação. Ela não falou, olha, ele tá com fome. Amiga, eu né? lembro que, tipo assim, a gente, por exemplo, eu ia lá, eu vi o Ravi chorando, eu vi você cansada, mas é uma coisa que o bebê, ele quer a mãe. Não tem, pode ser a avó, o pai, a madrinha, a tia, não sei quem pegando, mas o neném parece que é o cheirinho da mãe. Eu lembro que a gente pegou, tipo, até eu não lembro se foi uma camiseta sua com um cheiro, tipo, um pouquinho de leite pra ver se ele ficava. Gente, ele não ficava. Tipo, era só no colo da Lauren. E eu lembro que a sua avó também falou alguma coisa pra você, tipo, a voz da experiência, que foi importante pra você também. E aí, assim, foi um dia muito difícil, eu não tava dias sem dormir, aí eu fui pra casa da minha mãe, e aí lá eu entrei em contato com essa encantadora, que ligou, e aí eu levei ele pra conhecer minha avó, e ela falou, ó, filha, ele tá com problema, ele tá com fome, né, daí aquilo doeu, porque parece que eu sabia, mas você precisa de uma confirmação, sabe? Mas é que assim, né, amiga, você tava levando ele, eu lembro, tipo assim, você preocupada, você levou na pediatra, e assim, toda uma não, equipe, é assim, né? é assim, e gente... E aí, assim, principalmente as mães de primeira viagem, elas esperam muita afirmação de um profissional, né? Se o pediatra fala. Então, eu nunca fui uma pessoa resistente à fórmula, foi por falta de conhecimento. Só que daí, nesse meio tempo que minha avó falou, eu já fui e corri e comprei uma lata de leite, porque eu não sabia nem o que comprar. O que eu vou dar para esse menino? Como que eu dou fórmula? Eu não sabia como diluir, não tinha noção, aprendi ali, né? E aí eu dei, ele já dormiu melhor aquela noite, e no outro dia eu vim embora da minha mãe, eu viria uns 3 dias depois, mas como a consultora viria, eu vim embora antes. Aí ela foi na minha casa, chegou lá, ela já viu que ele não tava legalzinho, né, pro tempo de vida ali dele, já estruturou a rotina dele, deu banhozinho, me ensinou como dar fórmula, mudou o berço de lugar, porque onde tava, batia a luz ali. Então, assim, ela passou o conhecimento dela. Eu lembro que você, tipo assim, o seu pensamento inicial era assim, o Ravi não dorme. Mas ele não dormia porque tinha um motivo, né, amiga? E daí quando solucionou isso, resolveu também. Aí eu falei, a criança não dorme mesmo. Na cidade não dorme, gente, ele não dorme nada. Ele não dorme nada. E eu acho que também eu lembro que você foi achando estranho, porque o normal é o bebê dormir mais, depois ele vai ficando mais, né, mais acordadinho. No caso do Ravi, tava sendo o contrário, né? E eu vendo assim, a gente tem um grupo de mães, tava tudo na mesma fase, as crianças dormindo. Eu falei, meu Deus, só o meu que não dorme. Tava gerando aquela culpa, né, aquela também impotência, assim, o que eu não sou uma boa mãe? A gente já se questiona, o que eu tô fazendo? Mas assim, a Lu, na época, né, que eu chamei, foi pra mim o melhor investimento da maternidade. Sabe? Uma pessoa estar comigo na hora do parto, que foi uma enfermeira, e essa consultora pra mim foi... essencial. Olha, claro que os médicos ali, né, mas tô dizendo esse a mais, que a gente acaba, né, querendo ali um auxílio, foi... fundamental. Aí a hora que alinhou a alimentação do Ravi, soninho, a gente manteve a rotina, gente, olha... outra criança. Acabou, outra criança. Sendo, né, aí vieram as cólicas, mas aí... Enfim, já era dentro do programado, né? Ai, mas eu acho sempre válido esse assunto, porque eu sempre ouço as mães falando que assim, nasce um filho, nasce uma culpa. E eu fico até assim, nossa gente, mas essa frase é tão pesada e tem mães que não é assim, então não sei se vale pra todas. Mas eu imagino que pela responsabilidade de cuidar daquele bebê, você fica se cobrando muito, né? Então eu acho legal falar sobre esses assuntos. E assim, é natural a culpa. Tem mães que sentem mais, outras sentem menos, outras sentem numa situação, outras sentem em outra. É normal. Só que conforme a criança ela vai crescendo, vai tirando uma leveza. Aí às vezes você sente uma culpa. Hoje não, porque ele tá muito bem, mas eu tô aqui, ele tá lá doentinho, como é que será que tá? Será que acordou? Então, assim, não é nenhuma culpa, é uma preocupação também com a criança. Talvez a definição tá errada, não é culpa, é preocupação. Às vezes em casa pode ser uma culpa, outra é uma preocupação, dentro de um esperado, outra é uma preocupação um pouco exagerada. Mas cada uma vai se lidando do jeito que dá. Eu vejo que é pelo amor, né? É pecar pelo excesso do amor mesmo. Sempre, né? Acho que a maioria das mães, de graças a Deus, que é assim, né? Amiga, e pras mamães, assim, tem alguma outra dica que você quer dar? Além da questão do parto, que a gente já falou um pouquinho da importância que você viu na doula, né? Essa questão da Lu. Tem alguma outra dica que você daria nesses seus 10 meses de experiência com o Ravi fora da barriga? Olha, uma coisa que eu me sinto muito confortável, mas é pela minha visão de mundo, não tô falando nem isso de uma forma profissional, é ter as coisas em ordem, organizada. Gente, não isso me traz uma paz. É organizada de carteirinha, entendeu? Mas não assim, eu falava, eu vou ter filho quando eu tiver uma condição de pagar um plano de saúde, quando eu tiver... Eu sempre
pensava. Planejadora. Então, né, assim, amiga? como as coisas aconteceram dentro do planejado me traz uma paz muito grande. Então, assim, ele não tá bem, conseguir pegar ele e levar num médico. Sem pensar, meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro pra pagar um Comprar um médico, você remédio. entendeu? Uhum. Então, assim, isso pra mim, eu vou passar os perrengues que outras mães passam também, mas com mais pé no chão. Sim. Então, mas comunica muito com quem eu sou. Uhum. Então, mas claro que se tratando de criança, é importante que você tenha, assim, pelo menos uma noção do que você quer, se você realmente quer a maternidade, se é por você ou se é pelo parceiro com quem você está, que está te pedindo isso. Claro que entre uma parceria tem que haver essa comunicação, né? Essa idealização de sonhos, Sim. do que você quer. A gente entra em vários contextos, mas é importante você querer também. Certo, amiga. Então tá, amiga. Ai, eu amei. Eu também, um prazer estar aqui. Assim, né? A gente teria milhares de outros assuntos. As nossas conversas no dia a dia, eu acho que nem são tão profundas e sérias como essa, né, amiga? Só palhaçada. Acho que depois que o Ravi chegou, melhorou um pouco. Porque antes era cada assunto todo. Não é, porque a gente tem pouco tempo. É então, verdade. pouco tempo, ó, vamos trabalhar. O que a gente vai falar? O que tá acontecendo? Verdade, gente. Prioridade. Bem isso. Amiga, eu queria, duas coisas que eu queria. Primeiro é te entregar um presente muito especial pra agradecer a sua participação. Obrigada. Deixa eu pegar. Está aqui, espero que você Ai, tem goste. doce aqui, né? Por favor, gente, tem que ter doce. Patrocínio Ana Ana Brigadeiros. Que lindo, gente. Até a fita aqui, ó, Ana Podcast. Isso mesmo. Depois eu vou fazer inveja lá nos meus stories pra vocês. Justo. Isso. E É pra esse é abrir? outro presente. Posso abrir? Pode abrir, fica à vontade. A gente adora ganhar presente. Ai, eu vi a caixa. Uau! Gente, personalizada, olha isso! Você gostou? Foco! Que linda! É muito linda. Não, eu sei que você já deve ter visto Linda. nos outros episódios que você assiste ou não. Você nunca viu até essa parte, pelo amor de Deus. Amiga, vi sim. Mas é muito Verdade. personalizado. Sim, você não sabia que tinha um nome? Ou Essa seja, não parte eu não assiste. vi. Não assiste. Dá pra Mas Ravi tudo tomar bem, muito eu TT perdoo. aqui, Pelo né? Ravi eu perdoo. Dá pra Ravi tomar muito Amiga, TT eu acho que ele aqui, né? consegue, que ele é independente, cata uma chupeta e a mamadeira e cai as coisas no chão e ele quer pegar, meu Deus do céu. Amiga, eu sei que você já deu milhões de dicas e conselhos, mas no final do podcast eu sempre peço uma outra dica que é inspirada num podcast que eu gosto de assistir, que é do Joel J. Ele sempre pergunta pros convidados dele se fosse assim, pra você deixar uma última mensagem, o que você deixaria de mais importante, não só pra mães, pra mulheres, mas uma mensagem assim que faz sentido pra você, que você acha que pode inspirar outras pessoas? Reflexiva, né? Sim. Mas, com certeza, é meio clichê falar, mas eu vou estruturar melhor. Eu acho que você correr atrás do seu sonho, se planejar para isso. O que eu preciso? Eu vejo as pessoas muito falando de sonho. Ah, eu tenho um sonho de ter tal carro. Tá, você tem um sonho? Quanto custa aquele carro? Né? Você precisa saber quanto custa o seu sonho, se ele tá vinculado ao financeiro, o que você precisa fazer para chegar nele. Então é uma coisa que eu levo pra minha vida. Ah, eu quero ter uma família, né? Eu quero ter um marido, eu quero me casar. Tá, mas é a vida que você tá tendo, tá de acordo com essa busca? Né? É o que você tá buscando, tá condizente? Então, sempre isso, olhar se o que eu quero pra minha vida, as suas atitudes estão condizentes a isso. Uhum. Então, assim, tanto no financeiro, quanto em questões mais de valores, quais são os seus valores. Então, é uma coisa que eu vejo muito isso, e quando eu olho o meu trajeto, eu enxergo isso. Uhum. Então, é o Tipo que é assim, válido. você viver já buscando o que você quer. Tipo, o que eu preciso pra aquilo, então eu já vou começar a fazer pra que quando aquilo chegar faça sentido ali. Eu vejo assim na questão da minha casa, né? Por exemplo, minha casa. Quando eu fui uma vez andar de bike com meu esposo, a gente foi lá naquele bairro que é novo. Na época não tinha casa nenhuma. E eu amei. Ele me levou pra andar de bicicleta, me levou numas biboca lá e a gente subiu. E eu falei, eu amei esse lugar. Falei, adorei. Eu falei, eu quero aqui a nossa casa. Eu tava loteando. Ele, nossa, amor, mas aqui é longe. Eu falei, não, eu quero aqui. E desde que quando nós conversávamos sobre casa, eu já linkava. Eu tinha certeza que era lá. Ah, quanto custa um terreno aqui? Quanto custa uma casa aqui? Então, eu já sabia tudo isso. Então, isso é só pra mostrar como as coisas funcionam. Sim. Então, se você tem um sonho, não fica, eu tenho sonho de ter isso, e joga pro universo. Então, pergunta, saiba o preço, o que você precisa fazer, você quer emagrecer, o que você precisa fazer pra isso?
Então, olha o percurso também, não só o resultado. Eu acho que é muito válido. E eu tenho aprendido que, assim, onde a sua energia tá é onde você vai estar. Então, se eu gasto minha energia reclamando, minha vida vai ser só aquilo. Se eu gasto a minha energia, tipo, trabalhando, minha vida vai ser só trabalho. Se eu gasto minha energia falando mal dos outros, minha vida vai ser fofoca, vai ser... né? Então, a gente tem que colocar a energia no lugar certo. Acho que é isso, né? Exatamente. E principalmente em clínica, os pacientes relatam isso. Né? Falou assim, nossa, eu fui me perceber agora no outro, como eu fazia, né? Quando tava fora daquilo que buscava. Então, acho que pra vida... Amiga, você não tá sentindo falta de falar, faça terapia, que você fala isso pra mim toda hora? Eu falo pra você toda hora porque você não faz. É verdade. Pessoal, façam terapia. Se vocês fizerem, eu não vou ficar repetindo isso, por favor. Verdade. Mas, na verdade, nem todo mundo precisa de terapia. Mas eu, as pelo pessoas jeito, falam, gente, porque as pessoas falam, todo mundo, mas não. Tem pessoas que conseguem lidar bem com os conflitos da vida, né? Perfeito. Ai, amiga, muito obrigada. Eu sei que hoje não foi fácil, né? Os horários, o Ravi não tá muito bem. Se Deus quiser, ele vai estar melhor agora, a hora que você chegar. E te amo muito, muito, muito. Não sei, assim, nem expressar o tamanho do meu amor, da minha gratidão, do meu carinho, de como eu desejo sua felicidade, seu bem, sua prosperidade em todos os sentidos e que eu sempre vou estar aqui do seu lado, te apoiando e pro que você precisar. Eu também. Obrigada, viu? Ai, tinha que dar um beijinho, não dá. Gente, então é isso. Muito obrigada por estarem aqui. Se inscreve aqui no Ana Podcast, tanto no YouTube quanto lá no Instagram, que lá eu vou postando quem vão ser os próximos convidados. Me conta também se vocês gostaram desse episódio nos comentários, se tem alguma dúvida, se quer que a Lauren volte aqui. E eu espero vocês no próximo episódio.